Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Francisco e aqui estou para mais uma aula de alfabetização com vocês à distância pelo YouTube. Se por acaso você é novo por aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui embaixo, que aí tem o link para a aula número 1, para você conhecer e começar desde o começo o nosso curso de alfabetização pelo YouTube. E para você que está acompanhando a gente desde a primeira aula, vamos então começar a nossa 35ª aula, nossa aula de número 35. Bora lá? Pessoal, dando continuidade para as aulas de profissões, hoje a gente vai falar sobre porteiro e vigia. Onde que o porteiro ou vigia costuma trabalhar? Bom, o porteiro geralmente ele está numa portaria, né? Ou numa cabine, dependendo aí do tamanho do espaço onde ele fica para fazer a segurança, para fazer a guarda. Ou também numa guarita. Portaria, guarita, cabine. Esses são os locais físicos onde ele pode fazer a segurança, né? Ou ele pode fazer a ronda também, em determinados momentos, fazendo uma ronda a pé ou de moto. Aí também tem as atividades do vigia, que às vezes o vigia ele não tem um lugar fixo para ele ficar durante o tempo de trabalho. Ele faz a ronda, pode ser a pé também, ou de moto. Muitas vezes ele pode fazer a vigia da rua também, e do bairro, enfim. São diferentes maneiras que um vigia ou um porteiro pode atuar. E geralmente quem trabalha como porteiro em lugar fixo, que lugares que ele pode trabalhar também? Aí ele pode trabalhar numa portaria de um edifício, de um prédio, de um condomínio, de um estabelecimento comercial. São bastantes lugares onde esse profissional pode trabalhar, não é mesmo? E que mais que a gente pode pensar nessa profissão? É muito comum, como é uma atividade de segurança, ou seja, é um profissional que está no local de trabalho para garantir a segurança tanto do local quanto das pessoas que moram ou transitam ali nesse local. Então, a gente pensa que esse lugar e essas pessoas precisam ter essa segurança durante todo o dia e noite. Então, é muito comum a gente ter no mesmo local, porém, turnos, né, de mais de uma pessoa, mais de um porteiro ou vigia que trabalha naquele local, de acordo com turnos. Tem o pessoal que tem os turnos diurnos e o pessoal que tem os turnos noturnos, de noite. E os diurnos são de dia. E também é muito comum, às vezes, algumas pessoas, para compor renda também, trabalharem em alguma outra profissão durante o dia e, de noite, trabalham com segurança, sendo numa portaria ou como vigia, não necessariamente fixo, como eu já disse, trabalhando muitas vezes numa motocicleta ou a pé, fazendo uma ronda noturna. Tá certo, pessoal? Se por acaso você trabalha com segurança ou conhece alguém que trabalha com segurança como porteiro vigia, deixa um comentário aqui pra gente nos comentários, fala um pouquinho sobre essa pessoa, como que é o trabalho dela, como que é a jornada de trabalho de dia, trabalho de noite, quantas horas de trabalho. E a gente vai conversando um pouquinho sobre essa profissão também. Beleza? E antes da gente começar a parte prática, pessoal, eu queria deixar uma dica para você que está acompanhando a aula e para a tutora ou tutor que está te acompanhando, te auxiliando durante as aulas, tá bom? Dicas para o tutor. A dica dessa aula é o seguinte, e ela se aplica a todas as aulas, desde o começo até o fim das nossas aulas aqui do nosso curso de alfabetização. É o seguinte, é a questão de ter organização no caderno. Tá certo, pessoal? Sempre procurar escrever as palavras conforme a gente vai fazendo atividades físicas, abrir as famílias, né, conforme a gente faz aqui no quadro também, e sempre deixar um espaço entre uma palavra ou outra. Por que isso? Porque é interessante que vocês tenham o hábito e a atividade de sempre dar uma olhadinha naquilo que vocês já escreveram nas aulas passadas e ver se vocês conseguem ler aquilo que vocês escreveram. Vocês vão retomando tudo que vocês já aprenderam até aqui. E é por isso que quando a gente escreve uma palavra e depois vai escrever outra na mesma linha, a gente dá um pequeno espaço para separar uma palavra da outra.
se a gente escreve tudo junto, mistura as duas palavras e aí a gente não consegue ler depois. O importante é que vocês consigam folhear o caderno depois no futuro ou antes da próxima aula e aí vocês consigam ler o que vocês escreveram na aula passada. E aí a dica, além disso, mais uma dica na verdade, é que vocês tornem um hábito sempre que for um pouquinho antes de começar uma nova aula, de assistir aqui o nosso vídeo, vocês dão uma olhadinha no caderno e tentem ler o que vocês escreveram na aula passada. Tentem transformar isso como se fosse uma tarefa, um hábito prévio antes de cada aula, tá bom? Vamos para a parte prática então agora, pessoal. Olhem primeiro eu escrever e depois vocês escrevem logo em seguida no caderno, tá bom? Antes da gente escrever, vamos reparar um pouquinho quantos sons tem a palavra portaria. O primeiro som é o por, depois é o ta, ri, a. Por, ta, ri, a. 4 sons. Vamos lá. Por, o ta, o ri e o a. Por, ta, ri, a. Beleza? Quero que vocês escrevam também. E agora, vamos abrir a família do por. Pessoal, vocês repararam que eu tenho sotaque, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu falo por. Mas, dependendo da região, pode-se falar por ou por. E não tem o sotaque certo, pessoal. Todos os sotaques estão corretos. É uma questão de região. Todo mundo fala corretamente, beleza? Não tem sotaque certo. Todos estão certos. Comenta aí nos comentários como que você costuma falar o por. Se você fala o R para dentro ou para fora. O por ou o por. Tá certo? Então, vamos abrir a família do por. O primeiro som é o par. Ou par, ou par. Tá? Depois eu per, o pir, o por, de portaria, que a gente viu aqui em cima, e por último, o por. Par, per, pir, por, por. Beleza, pessoal? Agora, para cada som dessa família, eu deixei preparado 3 palavras. Vamos ver elas juntos para a gente praticar então cada som? Olha elas aqui, ó. Para o par, tem essas 3 palavrinhas. A primeira palavra é o parto, ou parto, parto. Depende de cada sotaque, não tem problema. Todos estão certos. O par está no começo. A segunda palavra também está no começo par. O partido. São 3 sons. Partido. E a última palavra, eu deixei o par no final, tá vendo? Tampar. São 2 sons. Tampar. Que é a ação de quando você coloca a tampa de um pote ou de qualquer outra coisa que possa ter uma tampa. A panela, por exemplo. Você está tampando a panela. Tampar. É o verbo, ação de tampar. Beleza? Agora, vamos ver 3 palavrinhas para o per. Olha aí. Primeira palavra é o perto. São 2 sons. Perto. Inclusive o to, a gente vai ver mais para frente aqui na próxima família do tá. Perto. Segunda palavra também tem 2 sons. Perna. Na. E a terceira palavra também achei um verbo que o per vai estar no final. Assim como tampar, a gente tem romper. É uma ação de romper. Algo quando você rompe alguma coisa, você quebra,
Você estica até romper um vestido, um tecido, um pano. Romper. São 2 sons. Primeiro som rom, segundo som per. Tranquilo, pessoal? Vamos pro próximo, então. Próximo é o pir. Olha aqui as 3 palavrinhas que eu separei. Primeiro som, primeira palavra, também é um verbo com o pir no final. É o despir. O que é despir? Quando a gente tira alguma vestimenta, algum utensílio, alguma coisa que a gente está vestindo, quando a gente tira a roupa, é o ato de despir, de ficar despido. Beleza? Segundo, também é um verbo cujo pir, o som pir, ficou no final. É o carpir. Quando a gente vai carpir o nosso lote, o terreno, beleza? Que também é uma atividade muito comum para quem tem quintal, para quem tem um sítio, uma chácara. A gente precisa sempre fazer a manutenção do pasto, do gramado, a gente vai carpir o terreno, beleza? E por último também é um som, que é um som não, desculpa, é um verbo, que é o entupir. Quando a gente entope alguma coisa, a gente entupiu. Entupir é o verbo, é uma ação. Entupir. São 3 sons. O primeiro som é o en, o segundo é o tu e o último som é o pir. Tranquilo? Vamos agora para o por. O por de portaria. Vamos ver outras 3 palavras que tenham esse som ou no começo ou no final, ou no meio, né? E aí eu tenho um exemplo para cada um desses que eu falei. Outra palavra, além de portaria, que começa com por, é Portugal. São 3 sons. Portugal. Segunda palavra que eu trouxe pra gente é o esporte. Também são 3 sons. O es, que é o primeiro som. O por, é o som do meio. E o t, está no final. Esporte. E a última palavra é bem legal pra gente ver as diferenças aí. Ó. São 2 sons. O propor é a ação de propor. Quando a gente propõe alguma coisa, a gente está sugerindo alguma ideia, alguma coisa. Propor, a gente está propondo. Reparem que os 2 sons se escrevem muito parecidos, o pro e o por. No pro, o R está entre o P e o O, forma pro. E o por, que a gente está vendo em portaria e no som por, está no final. É P-O-R. Por. O R no final desse som de no fim do som. Por. E se o R está no meio do som, é diferente, forma pro. Pratiquem bem a pronúncia de cada um desses sons, tá bom? Reparem na minha língua aqui, na gesticulação da minha boca. É o pro e o por. Tá bom? Vamos então para o último som da família do por, que é o pur. Ou pur, ou pur. Olha aí as 3 palavrinhas que eu encontrei com pur no começo. Primeira palavra é o púrpura. Púrpura é uma coloração avermelhada, quase roxa. Um vermelho tendendo para o roxo. A gente fala que é o púrpura. Segunda palavra é a palavra purga. O que é purga? É o ato de limpeza, de purificação. É muito comum a gente falar de purga de culpas, que é daí que vem a ideia do purgatório, que é a terceira palavra que eu destaquei. Tá certo? Então, 3 palavrinhas aí para vocês que começam com por. Família do tá, pessoal, a gente já viu várias vezes, né? Vou escrever rapidinho. Vocês já estão craques. Escrevam também junto comigo aí no caderno de vocês. Lembrem-se sempre de maneira bem organizada para vocês poderem ler depois o que vocês escreveram na aula de hoje. A família do tá, té, ti, to, tu. Vamos ver 3 palavrinhas para cada som. Eu tentei pegar palavrinhas diferentes, que eu já lembro que eu já abri isso com vocês. E vocês certamente já viram isso em outras aulas. É muito comum os sons da família do tá. Então vamos lá. 3 palavrinhas com tá. Primeira palavrinha que eu trouxe para vocês é tábua. É uma tábua de madeira, por exemplo. Tá,
Tabuá. Tem 3 sons. Tabuá. Segunda palavra é uma palavra que começa igual tábua, mas tem um som a mais no final. Tabuada. Tabuada. O que é tabuada? Tabuada, quando a gente está aprendendo matemática, é uma palavrinha que é apresentada para a gente que significa, é uma tabelinha, onde a gente aprende as operações matemáticas, principalmente a de multiplicação. A gente fala que é tabuada, quando a gente faz a multiplicação de números que variam de 1 a 10. Tabuada. Beleza? E aí a última palavra é porta. Porta. Tá vendo? A palavra porta pode ficar aqui dentro da palavra portaria. O tá está no final da palavra. Vamos agora ver então palavras com T. Primeira palavrinha que eu separei é o teto. Inclusive, são 2 sons da mesma família. O T e o TO. Teto. Segunda palavrinha, arte. Arte. São 2 sons. Arte. Beleza? E a última palavra, um pouquinho mais longa, é alfinete. 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 São 4 sons. O T está no fim da palavra. Beleza? Vamos agora ver alguns exemplos para o som ti. Time. Um time de futebol. São 2 sons. O ti e o me. Segunda palavra, título. Um título do livro ou um título de quem ganhou um campeonato, como um título da Libertadores, do campeonato de futebol, por exemplo. Título. Inclusive o ti e o tu também faz parte aqui dessa família. E aí o último som é o lo. Título. São 3 sons nessa palavra. E a última palavra, uma palavra de 4 sons. A, P, ti, te. Olha o ti aí em terceiro lugar e em último lugar está o T, que a gente também está vendo nessa família. Apetite. Vamos agora para o som to. Vamos ver alguns exemplos. Primeira palavrinha, toca. São 2 sons só. Toca. Toca. Segunda palavrinha, são 4 sons. Cotonete. Cotonete. É aquilo que a gente usa para limpar os ouvidos. E a última palavra são 3 sons. Boleto. Boleto. Esse a gente não gosta muito, né? Todo mês a gente tem que pagar boleto, tem que pagar as contas. Boleto. Olha o to aí, então. Um exemplo no começo, um exemplo no meio da palavra e, por fim, no boleto, o to está no fim da palavra. Vamos agora para o tu. Vamos ver? Primeira palavra, eu deixei flexionado no feminino e no masculino. A gente pode usar as 2 opções. Que é uma palavra que a gente usa muito aí ao longo das nossas aulas, que é a tutora ou tutor. Tutora. Olha o tu e o to da mesma família. E urá no final. Urá, inclusive, a gente vai ver logo em seguida aqui. Tutora. Ou, no masculino, tutor. Reparem que tutora tem 3 sons. Tutora. E tutor tem 2 sons. Tutor. Tutor. Assim como por, o tor tem um R no final. É um som só. Tutor. Beleza? Próxima palavra, bem simples também, que a gente consegue formar aqui na mesma família do tá. É o tatu. Tu no final e o tá no início. Tatu. E a terceira palavra é uma cidade aqui do estado de São Paulo. Chama Botucatu. E aí eu destaquei em amarelo o tu, que aparece 2 vezes nessa palavra. Botucatu. São 4 sons. Botucatu. Beleza, pessoal? Vamos agora então abrir a família do ri. Abram comigo então, pessoal. É urá, uré, uri,
uró e uru. Grareri, ró, uru. Reparem que é o R fraco. Por quê? Porque esse som com um R só aqui está no meio da palavra. A gente fala portaria e não portaria. Tá? É o R fraco, é o ri, não o forte, que é o ri. Então, para a gente ir para os exemplos de cada um desses 5 sons, a gente vai encontrá-los sempre no meio ou no fim da palavra. Tá? Porque se a gente coloca o ra no início da palavra, ele fica ra. Beleza? Então, vamos ficar atentos a isso. As 3 palavrinhas com ra, vamos ver. Cara. Cara é o nosso rosto. Cara. 2 sons. Segunda palavra. Acarajé, que é muito gostoso também. Acarajé. São 4 sons e o ra está em terceiro lugar nessa palavra. E aí a última palavra é uma palavra de 3 sons que o ra está no final. É o terceiro som. Amora. Amora. Beleza? Vamos então agora pro uré. 3 palavrinhas com uré. A gente tem orelha, é uma palavra que a gente já viu em aulas passadas, de 3 sons. Orelha. Ure está no meio, é o segundo som. Mais uma palavra de 3 sons que ure está no meio. Careta. Olha o ure no meio. E, por fim, uma palavra que a gente já viu antes também, que é o amarelo. Tem 4 sons e o ure é o terceiro som. Olha só. Amarelo. Amarelo. Vamos então ver 3 palavrinhas com ri. Primeira palavrinha é o carinho. São 3 sons. Carinho. Carinho. Uri no meio. Carinho é o ato de fazer carinho. Reparem que é o R fraco, porque se a gente colocar o R forte, fica carrinho. Carrinho é um carro pequeno. É diferente, tá, pessoal? Carinho. Segunda palavra, também tem o uri no meio com 3 sons. Gorila. Gorila. Uri no meio. E a última palavra também, mesma coisa. 3 sons e uri está no meio. Urina. Urina. Beleza? Vamos então agora para o urô. Mais palavras aí que terminam com som. Carneiro. São 4 sons. Car, ou car. Carneiro. Olha o urô no final. A segunda palavra é o besouro. 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 Beleza? O uro no final é o 4º som. E por último, é um nome muito comum também, que é Carolina. É um nome muito bonito também. Carolina. Carolina. O uro em segundo lugar. E agora, vamos então para as 3 palavrinhas com uru. Barulho, a primeira palavra. Barulho, uru está no meio. Mais um exemplo com uru no meio entre 3 sons. Ó. Coruja. Coruja. E a última palavra tem 4 sons e o uru está em segundo lugar. Ó. Pirulito. Pirulito. Beleza? Vamos agora então para a última família, pessoal. Essa aqui a gente já viu bastante também, né? É a família formada de uma letra só, são as vogais. O A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos ver 3 palavrinhas para cada vogal, para cada som dessa família do A, E, I, O, U. Vamos lá. O A. A de amor, é uma palavra que a gente usa muito. Amor, são 2 sons. Amor. Tem acerola, uma frutinha cítrica vermelhinha que é muito gostosa também.
Acerola. 4 sons começam com A. O primeiro som é o A. E aí eu coloquei uma palavrinha que o A está no meio. Oceano. É o terceiro som. Oceano. Oceano. Tá? Vamos ver exemplos agora com E. E de eco. 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 São 2 sons. Depois E de elevador. Elevador. Começa com E. Elevador. 4 sons. E a última palavra com 3 sons. Educar. Educar. Beleza? Agora, 3 exemplos com I. I de ideia. 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 Tem várias vogais aí nessa palavrinha. Tem o I, que aparece 2 vezes, e o A no final. Ideia. Tem ilha. A segunda palavra, ilha. São 2 sons. O I e o lhá. Ilha. Última palavra é o verbo imitar. Quando a gente imita alguém ou imita alguma coisa. Imitar. Imitar. Beleza? Agora, 3 palavrinhas com O. A primeira palavrinha a gente come muito no café da manhã normalmente. Ó. Omelete. 4 sons, hein? Começando com O. Omelete. Depois, é uma palavrinha que a gente usa muito também no nosso dia a dia. Obrigado. 4 sons. Obrigado. E a última palavra também, que é o local de trabalho para muita gente, que é a oficina. 4 sons também, começando com O. Oficina. Tranquilo, pessoal? Vamos então para o fim da nossa parte prática antes dos exercícios. 3 palavrinhas com U. Primeira palavra é um animal, uma ave. É o urubu. Urubu. O U a gente está vendo agora. O uru a gente viu agora há pouco. E o último som é o bu. Urubu. Segunda palavra é uma palavra que dá para ser flexionada também no feminino e no masculino. Tem 3 sons. Unida ou unido. Unida, unido. E a última palavra é aquilo que a gente tem aqui na ponta dos dedos da mão e dos pés. É a unha. São 2 sons. Unha. Unha. Tranquilo, pessoal? Vamos então agora para os nossos exercícios? Exercícios. Para esta aula, pessoal, eu separei 5 exercícios para vocês fazerem aí no caderno de vocês, tá bom? Vamos então para o primeiro exercício. Deixei aqui na imagem que está aparecendo do meu lado. São 3 palavras que está faltando um som em cada palavra. E eu quero que vocês completem. Escrevam no caderno de vocês. Reparem que eu deixei uma do lado da outra. E o exemplo na imagem para facilitar, né, a visualização do que é a palavra, embaixo. Eu quero que vocês escrevam do jeito que eu deixei na imagem. Uma palavra do lado da outra na mesma linha. Deixando um espacinho entre cada palavra. Aí vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês escreverem essas 3 palavras na mesma linha, tá? As 3 palavras são porta, cabine e moto. Porta, cabine e moto. Beleza? 3 palavrinhas que a gente viu na aula de hoje. Escrevam elas completando o som que falta. Segundo exercício, pessoal, eu vou manter aqui a imagem do meu lado. Por quê? Porque eu quero agora que vocês abram as famílias dessas 3 palavras. E aí vocês vão abrir cada um dos 5 sons de cada família nas linhas de baixo, do jeito que a gente fez aqui no quadro para a palavra portaria. Tá certo? Escrevam então cada um dos 5 sons de cada família desse jeitinho organizadinho, tá? Embaixo de cada som
das 3 palavras. E aí, quantas famílias que a gente vai ter? Na palavra porta, a gente tem 2 famílias, 2 sons, né? Porta. Cabine, a gente tem 3. Cabine. E no moto, a gente tem 2. Moto. Reparem que o to de moto é a mesma família do tá de porta. Mas escrevam de novo quando forem escrever as famílias de moto. Não tem problema. O reforço sempre é bom para a gente aprender. E aí, quantas famílias que a gente vai ter no total? A gente tem 2 famílias de porta, 3 de cabine e moto. A gente tem mais 2 famílias. Só que o to a gente já abriu no tá. Então, na verdade, a gente tem 6 famílias abertas aí quando vocês terminarem o segundo exercício. Terminado, vamos para o terceiro exercício. O que é o terceiro exercício? Eu quero agora que vocês, olhando no caderno de vocês essas 6 famílias, pensem, formem 5 novas palavras. Se puderem, formem mais, formem o quanto vocês puderem, o quanto vocês conseguirem encontrar. A tutora e o tutor podem ajudar vocês, mas tentem sozinho no começo, tá? Sempre, todos os exercícios que a gente propõe nas aulas, tentem fazer sozinho. E aí peçam ajuda para a tutora ou tutor, caso começam a sentir uma certa dificuldade. Ou escrevam aqui também com a ajuda da tutora e do tutor nos comentários, e a gente vai ajudando também a fazer junto com vocês, tá bom? Então, pelo menos 5 palavras. Se vocês encontrarem mais, melhor ainda. Vai escrevendo o tanto de palavras que vocês conseguirem encontrar dentro, usando os sons dessas 6 famílias abertas. Tá bom? Agora vamos para o próximo exercício. O quarto exercício, pessoal, é uma leitura. Eu vou deixar aqui do meu lado uma frase e eu gostaria que vocês tentassem ler essa frase. Tentem ler sozinhos, tá? Inicialmente sem a ajuda da tutora ou do tutor, e depois, conforme vocês tentarem lerem, aí vocês pedem ajuda para verificar se conseguiram ler corretamente, tá bom? Comenta aí depois nos comentários se conseguiram ler tranquilo, se foi difícil ou não foi, e se vocês acharam bacana esse exercício, tá bom? Vamos então agora para o quinto e último exercício. Para esse último exercício, pessoal, eu gostaria que vocês escrevessem 3 locais, pelo menos 3, mas podem ser mais. Lembre-se, quanto mais, melhor. 3 locais de atuação, de trabalho de um vigia, de um porteiro, quem trabalha com segurança. Conforme a gente comentou no início da aula, se vocês quiserem voltar ao vídeo e darem uma olhadinha, podem fazer isso também para ver todos os locais que eu conversei aqui com vocês. Tanto para quem trabalha no lugar físico, naquela estrutura física que ele fica ali durante o tempo de trabalho, ou para aqueles que fazem ronda, que são móveis, né? Que usam a moto ou a pé para fazerem a ronda. Os locais onde ele faz a ronda, onde ele se locomove, também são locais de trabalho e vocês podem escrever aqui no caderno de vocês, na verdade, e depois enviar para a gente nos comentários para a gente dar uma olhadinha como que vocês estão escrevendo, tá bom? Tentem sempre escrever primeiro sozinhos, depois peçam ajuda para a tutora e o tutor. É muito importante que vocês tenham sempre esse costume de tentarem sozinhos, tá? É assim que a gente aprende. A principal atividade de aprendizado é essa, tá bom? Depois de tudo, se quiserem também, comentem aí o que vocês estão achando da experiência dessa aula e das aulas passadas também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço a todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!